E começou o mês de maio e neste mês teremos 9 partidas em 3 competições diferentes e quero a participação de vocês. Se é o momento do Santos poupar os jogadores em alguma determinada competição, deixe sua opinião aqui nos comentários, sempre muito bom ler o que você está pensando. Vamos mostrar aqui quais são esses jogos, né, que o Santos terá no mês de maio e já dou aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar por dentro de todas as notícias do Santos e acompanhar em tempo real, para você não perder nenhum lance dos jogos do Santos. Então, para você ter tudo isso de forma gratuita, baixe o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, ou também através do QR Code que está aparecendo aqui na tela, só você aproximar o seu celular, tá bom? Bom, vamos lá então mostrar essa agenda de jogos do Santos do mês de maio. Peguei a arte lá do site Diário do Peixe, começando pelo clássico, né, desta segunda-feira, que é contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E o Santos já começa com uma dor de cabeça esse mês de maio, que é a lesão do atacante Ângelo. Ângelo que vem sendo um dos principais, se não o principal jogador do time, aquele cara que quebra as linhas, até mesmo ajudando na organização de jogadas, né, sendo meio que um armador, jogando um pouco mais ali pela direita. Então, essa ausência do Ângelo, vamos ver como o técnico Fabian Bustos vai resolver isso, né? Quem que vai ser o substituto, em especial nessa partida fora de casa contra o São Paulo. Depois, logo, o Santos terminou o jogo contra o São Paulo, já se prepara para a viagem no Equador contra a Universidade Católica na altitude, tá bom? Então, pela Sul-Americana, o Santos que vem de um empate contra o União La Calera e só depende de si na Sul-Americana para avançar para as oitavas de final. Obviamente, precisa ficar na liderança do seu grupo e pega a Universidade Católica. A Universidade Católica que o Santos venceu jogando na Vila Belmiro. Então, a partida acontece na quinta-feira, às 21h30. Depois, no domingo, o Santos vai receber o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, às 18 horas na Vila, né? Domingão de Dia das Mães. Então, já chama sua mãe para esse jogo, que é importante. A gente não sabe qual que vai ser o resultado hoje no clássico contra o São Paulo, mas de qualquer forma precisa pontuar contra o Cuiabá. O Cuiabá, imagino que vai fazer aquele campeonato meio de tabela, pode ser que tenha algum risco de rebaixamento e tal, então não pode perder ponto, principalmente para equipes que possam disputar com você do meio da tabela para baixo, né? Então o Santos tem que tomar cuidado, principalmente contra adversários assim, para não deixar escapar 3 pontos, ainda mais jogando em casa. E aí depois o Santos pega o Curitiba na Vila Belmiro também na quinta-feira pela Copa do Brasil, que é o jogo da volta, né? Para quem não se lembra, o Santos perdeu por 1-0 jogando em Curitiba, então precisa ou vencer por mais de um gol de diferença. 1-0 vai para pênaltis, né? Então o Santos precisa aí do resultado positivo contra o Coxa para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. E depois o Santos joga fora de casa contra o Goiás, é um domingo, dia 15, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Daí depois o Santos volta à Sul-Americana no dia 18, enfrentando União La Calera, às 21h30, quarta-feira, pela Sul-Americana, né? É a penúltima partida da Sula, onde o Santos pode, dependendo dos resultados, né, principalmente contra a Universidade Católica e algumas combinações, estar encaminhado ou não para avançar para a próxima fase. E aí depois o Santos enfrenta o Ceará, sábado, na Arena Barueri, tá? Esse jogo não será na Vila Belmiro, é uma promessa de campanha do presidente Andrés Rueda, né, de levar jogos fora de Santos para atender a torcida, tanto do interior, como da capital, como do ABC. Então esse jogo acontece na Arena Barueri. Depois o Santos pega o Banfield pelo último jogo da fase de grupos da Sul-Americana, que pode definir se o Santos se classifica ou não às oitavas de final. E aí, para encerrar o mês, dia 29/5, às 16 horas, o Santos enfrenta o Palmeiras na Vila Belmiro. Então, essa é a sequência de jogos do Santos. O Santos que terá 9 confrontos, 3 fora de casa e 6 na Vila Belmiro. Então, a gente até trouxe aqui em outros vídeos, né, a estatística, os números, melhor dizendo, do Fabian Bustos no Santos, e até agora, não considerando esse jogo contra o São Paulo,
o Santos fez 7 jogos fora de casa com o técnico Fabian Bustos e não venceu ainda, né? O Santos vai intercalando entre empates e derrotas e jogando na Vila Belmiro, o Santos tem um aproveitamento de 100%. Foram 4 jogos e 4 vitórias. Então, até convido você, torcedor santista, que conseguir acompanhar o Santos, ou em todos, ou pelo menos algum desses jogos, vamos fazer a nossa parte, né? Eu estarei presente em alguns desses jogos para tentar apoiar o Santos, né? Como a gente sempre fala, a Vila Belmiro tem que ser o nosso porto seguro, tem que ser aquele lugar que a gente. Não, aqui 3 pontos garantidos, é vitória e dá trabalho para o time adversário. O Santos que ainda não se encaixou jogando como visitante, né? Um Santos que parece que joga de uma forma como mandante na Vila, mas quando joga fora de casa tem uma postura diferente. Espero que hoje, segunda-feira, contra o São Paulo, isso mude. O Santos, né, mostre um desempenho melhor, quem sabe possa até vencer ou conseguir um empate diante do São Paulo, mas o desempenho, a postura do time precisa melhorar, né? Mas a questão de maratona de jogos também a gente discute a questão de poupar ou não alguns jogadores. O Ângelo, infelizmente, está machucado. O Batistão contra o União La Calera não começou jogando, né? Entrou na segunda etapa, até mesmo por conta de desgaste físico. O Ricardo Goulart, que contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro foi preservado. Então já estamos aí praticamente no meio do ano, né? E alguns jogadores dando sinais aí de desgaste físico. Então o Santos precisa ligar aí o sinalzinho de alerta, porque ninguém quer perder, né, algum jogador por 2 meses, que acaba sendo bem complicado para a gente, né? Por exemplo, nesse mês de maio teremos 9 jogos, então imagina você perder um jogador aí que é importante para o time por 9 jogos. Então vamos ver, óbvio que depende muito, né? Por exemplo, Sul-Americana, se o Santos conseguir vencer a Universidade Católica, dá um passo muito grande para uma classificação. Mas será que precisa ir com o time titular na quinta-feira? Será que dá para preservar e apostar as fichas jogando na Vila Belmiro as 2 últimas partidas? Então, algumas questões aí que a comissão técnica precisa pensar, tá bom? Mas eu quero a opinião de vocês aqui. Algum desses jogos que a gente mostrou dá para preservar algum jogador? E vale ressaltar que agora na Sul-Americana vamos contar com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo teve esse descanso obrigado aí na Sul-Americana, né, nas 3 primeiras partidas, mas agora a suspensão do Marcos Leonardo se encerrou, ainda bem. Então ele pode ser relacionado para esses jogos, tá bom? Quero a opinião de vocês nos comentários. E não se esqueça de baixar o aplicativo da OneFootball através do QR Code ou, caso você preferir, link da descrição e o primeiro comentário fixado, você consegue baixar o aplicativo da OneFootball, aplicativo completo, tá? Quer saber todas as informações do Santos? Lá tem todas as estatísticas, tempo real dos jogos, então para você não perder nada que está acontecendo nas partidas, tá bom? Dica está dada, grande abraço para vocês e até o próximo